Olá, seja muito bem-vindo a mais uma lição do nosso discipulado. Hoje nós vamos tratar sobre o tema deveres cristãos, é a nossa nona lição. E a vida do discípulo de Jesus Cristo nesta geração e em todos os tempos que se passaram é marcada por pelo menos três princípios básicos que sustentam e dão estrutura para o nosso viver diário. O primeiro deles é aprender. Sem dúvida nenhuma, a tarefa de aprender é a tarefa magna da vida cristã. Quando você olha para as Escrituras, você percebe, lá no Antigo Testamento, Deus já estava dizendo para o povo de Israel: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então você olha para as Escrituras e você acaba percebendo que a tarefa de aprender é a tarefa suprema na vida do cristão. Essa é a primeira base estrutural da vida cristã. Segundo, é viver. Se eu aprendo as Escrituras, necessariamente eu tenho que viver. Porque é isso que dá autoridade. Não é quem fala mais alto, não é quem grita mais alto. É aquele que faz a vontade do Pai que vai entrar no reino dos céus. A maior autoridade de um cristão não está no tamanho da sua denominação, não está na coragem que ele tem de gritar e de se expressar, mas a maior autoridade que um cristão possui, que um servo de Deus possui nesta geração, é ele poder viver a palavra de Deus e não ser acusado de dissolução, mas andar com temor e tremor durante todos os dias da sua vida. Uma vez que aprende e agora está vivendo, é hora de compartilhar. Na grande comissão, essa tarefa ficou muito clara para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que a tarefa de compartilhar está ali. Faça um discípulo e ensine esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é uma missão, sem dúvida nenhuma, das tarefas ou das missões da igreja, uma das que mais leva a igreja ao crescimento espiritual, a capacidade de ter aprendido, estar vivendo e agora compartilhando. Vamos então adentrar ao texto que funciona como divisa dessa nossa lição. Vamos ler então aqui a passagem bíblica. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 40 a 47. Eu vou ler aqui com você, o texto diz: e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que os que foram batizados de bom grado receberam a palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava-lhes o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando olhamos para o texto sagrado que acabamos de ler aqui, nós percebemos algo muito importante. Aqueles que haviam crido no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estavam juntos, estavam unidos. Eles estavam fundamentados na palavra. Primeiro eles começavam crendo na palavra, recebiam a palavra e eles se uniam à comunidade dos salvos. Não ia cada um para a sua casa viver a sua fé na individualidade. Eles viviam na mutualidade. Eles estavam sempre juntos, diz a palavra de Deus. Em toda a alma havia temor, sinais e maravilha eram feitos na vida da igreja por meio dos apóstolos,
E a Bíblia diz que eles estavam juntos, comiam juntos e tinham tudo em comum. Essa ideia de que cada um vai para a sua praia e siga Deus do seu jeito não é uma ideia bíblica, porque aqueles que criam se agregavam à igreja, como diz o texto sagrado, que acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse contexto aqui de acrescentava à igreja não era aumentava o corpo da pessoa, como a igreja, como o templo, não. Era a comunidade dos salvos, aquele grupo de pessoas ali reunidos em torno da fé cristã. Outra coisa interessante é que eles perseveravam unânimes no versículo 46, diz todos os dias no templo. Aquela multidão ia para o templo. Não tinha um templo construído pelos próprios cristãos, mas já havia o templo em Jerusalém. E eles então, como não tinham liberdade nem de exercer a sua fé cristã, porque iam para a cadeia, muito menos de pensar em fazer construção, então eles iam para um templo que já estava construído. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a minha casa, lá naquele templo, será chamada casa de oração, mas vocês a transformarão em covis de salteadores. A ideia é que aquela era a casa do Pai e ele ensinou os seus discípulos a irem à casa do Pai, porque um dever cristão é se congregar. É mandamento do Senhor que diz não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. Vamos para o primeiro princípio da nossa jornada como discípulo de Jesus Cristo? Vamos lá. O primeiro princípio que nós temos aqui diz respeito à tarefa de aprender. Então o texto vai dizer para nós, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então você vai observar aqui que há duas obrigações que esse texto impetra sobre nós, coloca para os cristãos. A primeira, quais são essas duas obrigações que temos nesta passagem bíblica? Você vê que o Senhor diz, aprendei de mim e tomai sobre vós o meu jugo. O que é que ele está dizendo? Seja hábil para aprender, seja curioso, seja examinador de mim. Aprendam de mim, busquem em mim. Você precisa de conhecimento, procure esse conhecimento em mim, Jesus Cristo. Procure crescer nesse conhecimento. Aprendei de mim. Esse foi o primeiro passo que o Senhor Jesus Cristo convocou aqui nesta passagem bíblica. Tomai sobre vós o meu jugo. A outra questão, seja responsável. Aprendeu meus ensinos, aprendeu os princípios que eu estou transmitindo, então coloque esses princípios sobre vocês. É isso que está escrito também em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz ou jugo e siga-me. É exatamente isso que o Senhor vai nos ensinar. A ideia de um jugo é a pessoa estar presa àquele ensino, aquele sistema de conhecimento, de doutrinas vindo da parte de Deus. A palavra jugo, ela vem de uma canga que era colocada no pescoço dos animais para eles puxarem a carroça, e ali eles ficavam presos àquilo. A ideia é, aprenda de mim, se prenda àquilo que você está aprendendo de mim. Afinal de contas, eu sou um escravo de Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. Você também que aceitou, abraçou o compromisso de ser um discípulo, um seguidor de Cristo, a palavra discípulo já está dizendo, é estudante, é aquele que aprende com o mestre. E tomar o jugo significa tomar a responsabilidade de praticar aquilo que se está aprendendo. Nós vamos falar de prática daqui a pouquinho. E qual o benefício para essas pessoas crentes, né, que passam a obedecer em amor o que estão aprendendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele diz aqui, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas perturbadas. Tudo isso estaria resolvido se eles abraçassem esse dever cristão de aprender, esse dever evangélico de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o próximo texto? Olha o que nos diz a palavra de Deus em Mateus 9,13. Ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja, qual a primeira ordem de Jesus para os evangélicos nesta passagem? A primeira ordem você vai ver aqui,
Ide, porém, e aprendei. O Senhor ordena aos crentes, ordena aos seus servos que vão e aprendam. É importante aprender do Senhor. É importante que a gente aprenda das Escrituras. E aí, que lição é que o Senhor quer que a gente aprenda? Qual é a lição? A lição está aqui, ó. Que ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Está aqui nessa passagem. Olha uma coisa importante. Milhares e milhares de pessoas leem essa passagem bíblica e não têm a compreensão dela. Por quê? Porque esse texto diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A ideia aqui é: o povo de Israel, como nação, havia se corrompido. Por isso que a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos se desviaram, a uma se fizeram inimigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os seus pés são rápidos ou velozes para derramar sangue, nos seus caminhos só há destruição e miséria. Retratando a história de Israel como nação e não a minha história e a sua como indivíduo em particular. Essa nação que estava extraviada, afastada do Senhor, ele veio para essa nação, ele veio para esse povo. Mas o que ocorre? Alguns se consideravam justos. E ele disse que o médico, ele disse que o doente precisa do médico. Ele disse que os justos ou os sãos não precisam de médico. E era assim como os judeus se consideravam. Ele disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos que estão arrependidos para se arrepender. Eu vim chamar aqueles que precisam ser transformados, aqueles que precisam ter a vida lavada, santificada, renovada. Foi isso que eu vim fazer. E quem era esse justo que ele não veio chamar? Quem era esse justo? O justo era aqueles que haviam sido justificados por se arrepender dos seus pecados, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles ali não precisavam mais do convite de perdão, não precisava do chamamento para a salvação, porque eles haviam sido salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha agora o que o texto vai nos apresentar em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Veja que o Senhor primeiro nos ensinou no texto que nós temos que ir aprender que ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores para se arrepender dos seus pecados. Afinal de contas, aqueles que ele já havia justificado não precisava novamente fazer a mesma decisão, porque já estavam no caminho certo. Mas toda a nação de Israel que havia se desviado, é como diz o texto: ele veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. O próximo texto, o Senhor nosso Deus vai falar por boca do apóstolo Paulo o seguinte: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Há pessoas que vão além das escrituras, é por isso que você tem cultos onde as pessoas entram com a arca, onde as pessoas estão tocando chofar, onde pessoas estão usando menorá, onde as pessoas estão seguindo as tradições, os ritos e os costumes judaicos, porque não estão aprendendo de Cristo, eles estão aprendendo tradição de um povo que não se voltou para Deus, não se voltou para as escrituras. E a nossa grande missão em Cristo Jesus não é andar por vista com uma imagem de escultura ou com símbolos do tipo menorá, arca, entre outras coisas. Não, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, porque o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. A tarefa magna do cristão é, portanto, aprender. Olha o que nós temos como pergunta com respeito a esse versículo. O que Paulo e Apolo, vou botar aqui, o que Paulo e Apolo praticaram que nos serve de grande ensinamento e evita que nos achemos mais que outros. O que eles fizeram? Eles aprenderam a não ir além do que estava escrito, mas se submeter às escrituras sagradas. Uma vez que nós entendemos
que temos a missão e a tarefa de aprender, é hora de viver. Vamos então olhar esses princípios nas Escrituras? Olha o que nos diz a palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, a palavra de Deus vai dizer: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-sucedido no seu feito. Então nós temos duas perguntas aqui. A primeira: o que torna os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo bem-aventurado? O texto sagrado vai dizer: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então ele precisa atentar bem para a lei perfeita da liberdade e perseverar nisso. Olha só, ele precisa atentar bem para a lei perfeita da liberdade. O que isso significa dizer? É que ele vai olhar para as Escrituras com cuidado, ele vai ter o cuidado de ver como está escrito e como o eterno nosso Deus falou, para que tenha o cuidado de fazer exatamente conforme está escrito na lei da liberdade. Que lei da liberdade é isso? É essa. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha falado em João, capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês vão conhecer a minha palavra, vocês vão conhecer a palavra que o Pai me deu para vos entregar, e esta palavra, se vocês permanecerem nela, vocês serão meus discípulos, e vocês vão conhecer essa palavra, e o conhecimento dessa palavra vai trazer libertação para as suas vidas. Segunda questão que nós temos com esse mesmo texto é que cuidado nós devemos tomar quanto à lei de Cristo. Nós já aprendemos que a lei de Moisés ficou sumarizada ou simbolizada no Antigo Testamento. A nova aliança é a lei de Cristo. Então, o que nós temos que fazer com essa lei perfeita da liberdade? Que cuidados nós precisamos tomar? Está aqui. Vamos olhar para o texto. O texto diz: e nisso perseverar em atentar bem para a lei da liberdade, que é a nova aliança. Não sendo ouvinte esquecidiço, procure trazer à memória e entesourar essa palavra no teu coração. Mas fazedor da obra, ou seja praticante e não apenas leitor, não apenas observador, mas fazedor da obra. Aí sim você será bem-aventurado nos seus feitos, como nos apontam aqui os versículos da palavra de Deus. O próximo texto é de Mateus capítulo 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, como nos tornarmos pessoas sensatas e prudentes? O texto vai dizer para nós: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Tem que ouvir a palavra de Deus e praticar para que você seja comparado a essa casa construída sobre a rocha. Em João capítulo 15, versículo 14, o Senhor disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, como fazer uma grande amizade com Deus por meio de Cristo? O texto diz: se vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tem que fazer o que o Senhor mandou. Se fazer o que Deus mandou através do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente você será um discípulo de Jesus. 1 Pedro 3,17 está escrito: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Veja aqui a pergunta: qual a única maneira honrada e gloriosa de sofrer? O texto vai mostrar para nós: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Ora, quem pratica o mal e vai para uma penitenciária não está querendo um colchão bom, não está querendo um ar-condicionado, não está querendo um ventilador. Quem pratica o que é mal e faz crimes está querendo ir para um lugar ruim e ali sofrer seriamente porque praticou o que é mal.
mas a Bíblia fala de uma espécie ou de um grupo de pessoas que sofrem nessa vida. E quais são essas pessoas? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Na China, nossos irmãos estão em grande agonia. Em países totalitários islâmicos, nossos irmãos estão pagando com a vida o preço de seguir a Cristo, e em vários outros lugares do mundo. Tudo porque as pessoas não toleram a sua fé, não respeitam o ato de seguir a Cristo, a jornada que esses nossos irmãos têm. Então, você já aprendeu que é importante aprender das Escrituras, aprender de Cristo. Você aprendeu também nesta lição que, uma vez tendo aprendido a palavra de Deus, é hora de viver, é hora de praticar. E agora chega o melhor da coisa. Se eu aprendi, estou vivendo, é hora de compartilhar. Vamos olhar para a palavra de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, qual é a maior esperança e expectativas dos não crentes? É ver os filhos de Deus se manifestar. Eu e você precisamos nos manifestar nesta geração compartilhando aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. De que forma os filhos de Deus devem se manifestar ao mundo? Nós devemos nos manifestar ao mundo levando aquilo que temos recebido da parte do Senhor, pregando a palavra, compartilhando o amor de Deus, levando esperança para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecado. 2 Timóteo 4,2 diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Olha como isso é lindo. Em quais situações a palavra de Deus nos recomenda a sua pregação? Em toda e qualquer situação, a palavra de Deus é cabível. A palavra de Deus é cabível no hospital, na universidade, na escola, no cursinho, na conversa do dia a dia. A palavra de Deus é recomendada para todas as situações da vida. Qual o momento certo do crente pregar a santíssima palavra do glorioso nosso Deus? Há tempo e fora de tempo. Em todo o tempo, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Exorte, ou seja, encoraje as pessoas, redarga, chama as pessoas às falas, repreenda, corrija as pessoas que estão fazendo o que é errado, com paciência e doutrina. O que é isso? Longanimidade e doutrina. Seja paciente na hora de compartilhar a palavra de Deus, não leve as coisas para o lado da confusão, da briga, da contenda, e leve a doutrina, leve a ensina. O que é a doutrina? É calça, brinco, é jogar ou deixar de jogar bola. Não, isso é infantilidade. Doutrina é a Bíblia Sagrada e os seus ensinos, igual está escrito na palavra de Deus. Isso é importante. Provérbios capítulo 31, versículo 8 diz: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados para a destruição. Esse texto aqui é um texto mal lido, especialmente quando diz para abrir a boca a favor do mudo. Alguns leem a favor do mundo, e é o contrário que o texto está dizendo. O que devemos fazer pela causa de todos os que estão caminhando para a destruição de sua alma? O que fazer por aqueles que não têm oportunidade de falar, de se expressar e que não conhecem e estão caminhando para a destruição das suas vidas e ainda assim achando que estão trilhando um caminho de vida? Nós temos que abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca e orar para que no abrir e no fechar da nossa boca nos seja dada a palavra para compartilharmos com ousadia, com amor, com fé, com esperança, a fim de que essas pessoas venham crer em Deus e serem transformadas pelo Senhor. Em Mateus 28, 19, onde concluímos o estudo dessa lição, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para os seus fiéis discípulos? Ele nos ordenou nesta passagem e nas passagens que se seguem para que a gente vá e faça discípulo. A tarefa de fazer discípulo é minha. A tarefa de fazer novos crentes é minha e sua. Por isso ele disse: vão e façam discípulo de todas as nações e batize esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso da sequência, o 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você aprendeu a palavra de Deus, você está vivendo a palavra de Deus, compartilhe. Compartilhe, porque será salvação para seus amigos, será salvação para a sua casa, será salvação para os seus e para todas as pessoas que estiverem à sua volta. A palavra de Deus é recomendável, a sua pregação em todo o tempo. O que não é recomendável é você fazer abordagens inapropriadas. É você partir para o lado que as Escrituras não te chamam a fazer. A Bíblia convida a gente a levar a mensagem com longanimidade, isso é, paciência e doutrina e ensino, o ensino tal qual está na Bíblia Sagrada. Quero agradecer você que nos acompanhou nesta lição, pedir você que compartilhe nas suas redes sociais este vídeo e também que convide as pessoas a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, o CNA, né? E você vai pesquisar, você digita lá no YouTube a letra O, espaço, a letra C, a letra N e a letra A, que é o cálice da nova aliança. E aí você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. Deus abençoe e guarde você e toda a sua família.